Pessoal, eu sou o professor Vanderlei, nós vamos dar sequência aqui aos exemplos, tá, do capítulo 1, e hoje nós finalizamos esse capítulo 1 e da parte inicial para se aprender a projetar estrutura de concreto armado. E hoje nós vamos fazer um exemplo aqui do cálculo do comprimento de ancoragem, tá? Que é um cálculo muito importante para se fazer detalhe de estruturas aqui nesse primeiro momento. Eu só quero que vocês entendam e consolidem o conceito já explicado aí na última aula desse capítulo 1. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui que trata desse conceito de aderência. Então, é um exemplo bem simples para se calcular o comprimento de ancoragem, né? Então, vamos ler aqui e vamos tentar entender. Então, baseados nos conceitos de aderência apresentados anteriormente, determinar o comprimento básico de ancoragem, ou seja, o LB, o tamanho que eu preciso, né, para uma barra de aço de 8 milímetros sujeita a situações de boa ou má aderência. Então, o exercício ele foi bem direto aqui, né? Ele pediu para a gente calcular o comprimento de ancoragem em duas situações, uma situação de boa ou má. Normalmente, esse tipo de exercício aqui ele vai ajudar a gente a compor uma tabela, né? Uma tabela para cálculo desses comprimentos presentes aí nos diversos livros de estruturas que vocês podem acompanhar. Então, aqui o FCK desejado é o 25 MPa, tá bom? Então, para isso, a primeira etapa é a gente delimitar os coeficientes de aderência, ETA 1, ETA 2 e ETA 3, que vão entrar lá na fórmula do FBD, tá, pessoal? Então, no primeiro momento, nós vamos encontrar aqui o meu ETA 1, que é a respeito da barra, né? Então, do tipo da barra de aço ou do fio. No caso aqui, eu estou utilizando o CA50, tá? Então, o fio de 8 milímetros lá, ele é do CA50. Então, como eu estou utilizando CA50, já por norma, a gente delimita que esse ETA 1 é 2,25 aí, tá bom? Lá naquela tabela que a gente mostra no capítulo 1 do livro lá. O ETA 2 é a respeito da boa ou má aderência. Como a gente vai utilizar as duas, eu vou deixar esse ETA 2 aqui como uma incógnita. Eu não vou mexer nele, tá? Vou deixar ele como incógnita até o final e lá na hora de fazer as devidas substituições eu finalizo esse processo aí. Como a barra ela é de 8 milímetros, é um φ menor que 32 milímetros, então eu vou usar um ETA 3 igual a 1, tá, pessoal? Então, delimitado esses coeficientes aqui, eu passo para a próxima etapa, que é para calcular os parâmetros que vão na fórmula do comprimento de ancoragem. Então, eu vou começar calculando os parâmetros tanto de tração como de aderência, né? Então, aqui está o parâmetro de resistência à tração direta, né? Lembrando que isso aqui é o FCTK inferior dividido pelo gama C, né? O gama C 1,4 e aqui parte sim o FCTK inferior, tá bom? Isso aqui vai resultar em um valor de 1,28 MPa, tá bom? E o FBD, vocês estão vendo aqui que eu estou deixando em função do ETA 2, né? Então, eu só faço a substituição, então o meu FBD é 2,88 ETA 2. Então, um parâmetro de tração, outro parâmetro de aderência. Eu agora preciso do parâmetro do aço, né? O parâmetro do aço aqui vai me ajudar no quê, pessoal? Vai me ajudar a fazer a relação lá do FBD. Lembrando, pessoal, que o FBD aqui, ó, esse 1,28 vem daqui, tá? Vem daqui. É um parâmetro que vem da resistência à tração, beleza? Então, esse aqui é o ETA 1. E o ETA 3 aqui, para vocês não ficarem perdidos aí na explicação, tá bom? Aqui o FYD, que é a tensão de escoamento do aço de cálculo, então vou pegar FYK sobre gama S, né, 1,15, e lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu consigo achar esse 500 aqui, porque é o CA50, lembra lá da aula? 50 kilonewtons por centímetro quadrado, né? Aço para concreto armado, né? Então, toma cuidado com isso, tá, pessoal? Eu chego aqui nesse valor de 434,78 MPa, então sou capaz de calcular o valor aí do meu LB, tá, pessoal? Aqui entra o φ, tá bom? Aqui entra o FYD, aqui entra a relação que eu quero, né? E aqui eu faço uma checagem inicial para ver qual que é o meu limite, ou seja, o meu LB mínimo ele tem que ser 25 φ. No caso aqui, a gente tem um LB mínimo de quanto, pessoal? 200 milímetros, né? Então, olha só, vou calcular então agora a situação do comprimento de ancoragem para boa ou má aderência, né? Ambos aqui maiores que 200 milímetros. Então, esse é maior que 200 milímetros e esse aqui também é maior, né? Na situação de boa aderência,
eu chego a cerca de 30 centímetros, né, ou 301,35 milímetros, e na situação de má aderência, eu chego a 43 centímetros, ou cerca de 430 milímetros. Lembrando, pessoal, que a má aderência sempre vai produzir resultados superiores que a boa aderência, né? Ou seja, numa situação de má aderência, eu preciso de mais comprimento para conseguir chegar no escoamento. É mais ou menos essa a ideia, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, a gente finaliza aqui a aula de exemplos. Então, chegamos aí ao fim do capítulo 1, tá? Agradeço a todos e obrigado.